Olá! Estamos de volta com Esquerda Autocrítica. Pedimos para que curtam, compartilhem, façam sua inscrição e ajudem o canal a alcançar um maior número de pessoas. Hoje vamos mostrar como a velha direita está usando as esquerdas para voltar ao poder no Brasil. Pouca gente sabe, e oficialmente não há informações a respeito, mas Lula teria deixado a prisão sob a condição de fazer o acordo com os responsáveis pelo golpe político de 2016, colocando um neoliberal como vice na chapa presidencial. A desculpa que passou a ser usada por Lula ao enfatizar demais as alianças com seus opositores é a de que o país estaria montando um grande movimento de defesa da democracia. É verdade que Jair Bolsonaro nunca foi um governante benéfico para o povo brasileiro, e que seu governo fascista tinha o propósito real de destruir os direitos sociais e trabalhistas, além de conduzir a economia para o favorecimento de banqueiros, empresários, rentistas e investidores estrangeiros. Mas o discurso do movimento pela democracia demonstra uma realidade que poucos percebem: é a de que as velhas elites oligárquicas, a velha burguesia brasileira e seus herdeiros diretos e indiretos, está usando as esquerdas para voltar ao poder, sob o pretexto de que querem retomar a normalidade democrática no país. A chamada esquerda do PT e outros grupos ligados ao esquerdismo de raiz manifestam essa preocupação. Admitem que as alianças de Lula com a direita moderada poderão prejudicá-lo, uma vez que as velhas elites estão usando o lulismo como um trampolim para retomarem o poder e manter os privilégios que eles sempre tiveram e que foram aumentados após o golpe de 2016. Em outras palavras, há preocupação, nestes setores do esquerdismo, de que a burguesia estaria usando Lula para retomar o poder, e a desculpa da democracia seria apenas um pretexto usado para tal fim. O que esses esquerdistas orgânicos não sabem é que Lula tomou gosto por essas alianças conservadoras. Lula não é tão vítima dessa armadilha como se pensa. Lula, infelizmente, decidiu se aliar a seus opositores, vendo que isso lhe torna mais fácil para vencer as eleições em primeiro turno. Lembremos que o uso da palavra democracia sempre foi um artifício das elites dominantes no Brasil para defender seus interesses particulares, como se fossem interesses públicos. Os membros da esquerda do PT alertaram Lula várias vezes sobre o equívoco de promover uma frente ampla demais em nome da democracia. Avisaram que Lula terá que estabelecer compromissos com os novos aliados, o que prejudicará muito, e já prejudica, o programa de governo do petista. Mas Lula ignorou tais avisos, e sua teimosia em querer Geraldo Alckmin como vice irá cobrar um preço muito caro ao ex-operário. Geraldo Alckmin é representante do poderoso empresariado nacional, é um porta-voz da burguesia brasileira. Portanto, é um político ligado às ricas elites que nunca colocaram os interesses das classes populares acima dos seus gananciosos interesses empresariais. Geraldo pode ajudar Lula em certo momento, negociando os setores conservadores da sociedade brasileira a apoiar o petista, mas não vai tolerar ver o parceiro de chapa decidindo por agendas ousadas das causas trabalhistas em seu governo. Muita gente acredita na ilusão de que o próximo governo Lula será um equilíbrio entre medidas de recuperação econômica e projetos de atendimento pleno e audacioso às classes populares. Essa crença supõe que Lula apenas adotará medidas econômicas ortodoxas para retomar o desenvolvimento e controlar os preços e a inflação, e combinar esses trabalhos com medidas de caráter socialista, priorizando as classes de trabalhadores, os camponeses, os desabrigados e desempregados, e grupos como negros e índios, num projeto ousado e revolucionário. Mas é claro que isso não ocorrerá. As elites direitistas que hoje cercam Lula não querem a implantação desse programa ousado. Lula pode negociar, mas ele acaba mais cedendo do que impondo. Tudo o que vai acontecer é a implantação de um projeto neoliberal rígido da qual só restará a Lula trabalhar nos projetos paliativos relacionados a programas como Fome Zero, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, etc. Não sejamos ingênuos de achar que o golpe político de 2016 foi feito somente por Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Eduardo Cunha, Janaína Pascoal e a turma do Movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri e companhia. O golpe contra Dilma foi feito pelas mesmas elites da direita moderada, como os membros do PSDB, o empresariado da Faria Lima, a burguesia brasileira em geral, e os grandes oligarcas políticos, que agora vestem a máscara do progressismo democrático.
É vergonhoso ver esses políticos, empresários e banqueiros que protagonizaram o golpe de 2016 botarem a culpa nos coadjuvantes e virar a casaca, agora se apoiando em Lula usando a democracia como desculpa. O episódio repete, de maneira ainda mais ligeira, a atuação das elites que defenderam o golpe de 1964, que derrubou João Goulart, e que, 2 décadas depois, estavam envolvidas no movimento Direta Já, como se quisessem tomar as rédeas da redemocratização. E tomaram. Sob o cuidado de proteger seus interesses classistas, não liberando as eleições diretas de imediato, mas adiando para 1989, trabalhando para a vitória eleitoral do direitista Fernando Collor. Mais vergonhoso ainda é ver as esquerdas, que se anunciam como uma renovação autêntica no cenário político brasileiro, e prometendo uma mudança profunda na vida dos brasileiros, buscar a vitória eleitoral se aliando com grupos conservadores, dos quais se incluem até mesmo velhos coronéis políticos. É humilhante ver Lula, que muita gente ainda acredita ser um superlíder que decide tudo por contar com um projeto ousado em suas mãos, ter que se subordinar ao conservadorismo neoliberal do vice Geraldo Alckmin, que ainda por cima é ligado a uma corrente medieval do catolicismo, a Opus Dei. Embora poucos considerem isso decepcionante ou prejudicial ao lulismo, é notório para quem tem um mínimo de consciência crítica, que é constrangedor ver Lula submisso a uma figura como Alckmin, se compararmos com a histórica trajetória que o antigo líder operário produziu ao longo da sua vida. Mas isso ainda é pouco, até porque Alckmin, por enquanto, consegue enganar os iludidos lulistas com sua encenação de pretenso esquerdista, repetindo palavras prontas como se estivesse lendo um teleprompter. Coisas piores se nota quando o pretenso esquerdista Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, que conseguia enganar com seu verniz de novo devido ao seu perfil de professor universitário arrojado e a defesa de causas identitárias, escolher o retrógrado César Maia, um dos chefões do coronelismo carioca, como vice na sua chapa para o governo fluminense. César é pai de Rodrigo Maia, parlamentar que esteve muito à vontade como um dos operadores do cenário golpista conduzido pelo então presidente Michel Temer. Querem mais? Temos o caso do Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, que iniciou esta trajetória vencendo e derrubando a supremacia da família de José Sarney, considerado um dos maiores coronéis do estado. Pois não é que Dino, que durante o governo Temer consentiu que a base militar de Alcântara fosse entregue ao governo dos Estados Unidos, agora se reconciliou com o próprio José Sarney, que hoje se fantasia de esquerdista democrático, papel que havia encenado nos meses finais da ditadura militar. E o que dizer de Fernando Haddad, político do PT que enfrentou Jair Bolsonaro no segundo turno da corrida presidencial de 2018? Ex-prefeito de São Paulo, Haddad é anunciado como esperança para o fim do tucanato na política da capital paulista, cujo poder abusivo que gerou os maiores escândalos administrativos, como a privataria tucana, no âmbito nacional, e o trem-salão e o escândalo da merenda, mas se alia ao próprio tucanato para conquistar o governo paulista. É bom lembrar que foi Fernando Haddad, membro de uma corrente conservadora dentro do PT chamada Articulação, foi quem indicou a Lula a escolha de Geraldo Alckmin para vice na chapa presidencial. Alckmin, então no PSDB, foi governador de São Paulo quando Haddad era prefeito da capital. As relações entre os dois foram cordiais, mas isso não deveria significar que Alckmin possa ser acolhido numa chapa de esquerda. Amigos, negócios à parte. Não se leva a negociação para a cama. Só que, pelo jeito, o conservadorismo oculto de Fernando Haddad acabou falando alto. Imagine, acabar com o tucanistão tendo o tucanato ao seu lado? E fora da política? Temos a Folha de São Paulo, da família Frias, apoiadora histórica da repressão militar, e fingindo-se de moderna durante a redemocratização do Brasil. Agora apoiar Lula depois de tantos anos dando surra no petista, em cobertura hidrófoba e mentirosa iniciada, já na campanha presidencial de 2002? E a burguesia da Faria Lima, neoliberal ortodoxa e intransigente, comandada pelo sisudo João Camargo, dono da 89 FM, emissora de rádio que trabalha o perfil rock de maneira patética, caricatural e vexaminosa? Na Bahia, temos o triste caso de um filhote da ditadura chamado Mário Kertes, que foi prefeito biônico de Salvador, e depois fez um gigantesco esquema de corrupção,
com desvio de verbas públicas para enriquecer o patrimônio pessoal. Tornou-se em seguida um coronel radiofônico associado à burguesia soteropolitana e aliado dos latifundiários do interior baiano, brincando de ser jornalista e se passando por apoiador do esquerdismo, bajulando Lula e querendo parecer um esquerdista bonzinho, através de seu programa na Rádio Metrópole, com vídeos reproduzidos pela mídia nacional progressista. Essas são amostras de como as velhas oligarquias usam o lulismo como um trampolim para voltarem ou renovarem o poder que tinham durante o período golpista de Temer e Bolsonaro. Velhos artífices do golpismo político, alguns ligados ao golpe militar de 1964, como José Sarney, e outros que surgiram em plena ditadura, como Mário Kertes, além de comunistas arrependidos e hoje direitistas incuráveis como César Maia e o tucano de alta plumagem Aloísio Nunes. Todos se juntam àqueles que derrubaram Dilma Rousseff para, agora, surfarem na onda Lula, enganando a população ao passar uma falsa imagem de progressistas democráticos. É uma grande farsa política cuja gravidade os lulistas sonhadores não conseguem, e nem querem enxergar, mas que causará estragos enormes no Brasil. Como na democracia de José Sarney, uma festa que terminou na hiperinflação que arruinou muitos brasileiros. Vamos repetir tudo isso de novo? Por hoje é só. Curtam, compartilhem e ajudem a aumentar o alcance do nosso canal. Agradeço sua atenção. Um abraço a todos!